Deus existe? Essa provavelmente é uma pergunta que é capaz de deixar cristãos curiosos e ateus em estado de êxtase. A verdade é que é uma questão basilar que move o mundo, e principalmente a filosofia. Desde os filósofos clássicos até os modernos, muitos já levantaram questões e até elencaram argumentos suficientes para provar a existência de um ser superior no campo da metafísica. Bom, o Deus como conhecemos, existindo ou não, se torna um assunto de grande importância porque justamente é um dos temas que moldaram a arte. E hoje vos apresento um vídeo que promete relacionar duas obras, que para mim são geniais. Vinland Saga e Irmãos Karamazov. Sim, você não ouviu errado. Essas obras são passíveis de diálogos. Então sente-se direito na cadeira, apreciem a música e a minha bela voz, pois agora eu irei mostrar um pouco da minha insanidade. Parte 1. A literatura de Dostoiévski tem se tornado cada vez mais comum nos círculos dos jovens do Instagram. A fanbase do homem tem crescido de tal forma, tanto pelo movimento dos sad boys, tanto quanto pelos niilistas, ateus, entre outros. Já cansei de navegar por aí em comunidades do Reddit e páginas do Instagram e sempre uma postagem do nosso querido russo, feito por um sad boy com a foto do Berserk na legenda Just Like Me For Real. Eu confesso que isso não é ruim, aliás, é bom. A literatura merece esse status de estar cada vez mais presente na vida de todos. As pessoas precisam sofrer, amar e desacreditar das coisas, para depois acreditar na medida em que constrói suas próprias experiências. Isto é, o primordial é ter a experiência. Algo que a arte nos proporciona é isso. A literatura mais ainda, pois ela nos força a imaginar, reimaginar e construir nossos sentidos. Não muito longe, Dostoiévski sabe fazer isso muito bem. A forma como ele escreve talvez seja uma discussão, porque a maioria nunca teve contato direto com a escrita do homem. Mas também é bom levar em consideração que a escrita aprecia os trabalhos de alguns tradutores, como Paulo Bezerra, da editora 34, que não só traduz diretamente do russo, porém são acadêmicos que estudam Dostoiévski, e aqueles que também o estudaram, como o Bakhtin. Aqui eu peço que você guarde esse nome, porque eu vou falar dele mais à frente. A verdade é que, mesmo se não atento aos mínimos detalhes das construções sintáticas que Dostoiévski utiliza, vemos que o campo da temática, o que ele discute que cada personagem simboliza em sua obra, é de deixar qualquer sad boy, sad girl ou amante da literatura completamente em estado de encantamento. Aqui eu cito os Irmãos Karamazov, no qual eu não vou me adentrar muito sobre toda a obra, até para não dar spoilers. A ideia principal é fazer com que vocês, caros amigos, leiam essa magnificência, mas é sabido de forma até generalizada e ampla que o nosso ídolo fez aqui foi elencar a discussão principal pelo qual passava a Rússia na época, a crise moral e religiosa na disputa do Ocidente e Oriente, e mais as próprias questões espirituais que Dostoiévski enfrentava. Tudo isso se unindo fez com que o russo criasse uma história onde cada personagem se tornasse um arquétipo, uma representação de uma ideia de discussão da realidade. Desse modo, cada um dos três irmãos representam algo. Alyosha é o protagonista, ele representa a fé, já Ivan representa o racionalismo e até o ceticismo, e Dmitri representa um homem insensível, dividido entre o desejo e algo nobre. Neste momento, faço a referência ao Bakhtin, filósofo russo e um dos pioneiros nos estudos sobre Dostoiévski. Em sua obra, No Problema da Poética de Dostoiévski, tradução conhecida, ele destaca o conceito de polifonia, no qual ressalta uma característica central na obra de Dostoiévski: a tensão entre diversas vozes de seus personagens, que em uma espécie de duelo discursivo expressam ideias próprias e conflitantes. Esse jogo de vozes é o que confere uma profundidade única e narrativa a Dostoiévski. E agora, caro ouvinte, chama a atenção especialmente para os dois irmãos, Alyosha e Ivan. Ambos duelam no campo das ideias, pois um representa a fé e o outro a razão. Eles discutem sobre Deus em diversos momentos, mas há um momento excepcional em que Alyosha pergunta a Ivan sobre sua falta de crença em Deus. É nesse ponto que se inicia o poema e um dos temas centrais do vídeo, o Grande Inquisidor. Neste momento, Ivan afirma que não se importa com a existência de Deus em si, mas o mundo que ele criou. Ivan então conta uma parábola. Ele cita um momento específico na época da Inquisição em que Cristo desce à Terra e começa a operar milagres. Entretanto, ele é preso pela Inquisição. Já no mesmo dia, o Inquisidor aparece para ele e começa a questioná-lo. Cita o momento que Cristo foi tentado pelo diabo no deserto, quando recusa o pão, depois quando recusa se jogar no monte e por último, quando nega o diabo ter o poder do mundo. O Inquisidor então acusa Cristo de ter dado ao homem a liberdade de escolha, uma liberdade que, segundo ele, condena a humanidade ao sofrimento e ao fracasso. Neste ponto da parábola, o Inquisidor revela a verdadeira essência de sua acusação. Ele acredita que o homem, ao ser dotado de liberdade, é incapaz de lidar com o peso dessa responsabilidade. A humanidade, ele afirma, deseja segurança, conforto e poder, não a liberdade. O Inquisidor vê a liberdade como uma maldição, pois ela impede o homem de viver de maneira simples e controlada. Ele vê Cristo como alguém que desconsiderou essa necessidade, oferecendo ao homem o fardo da escolha e assim levando-os ao caos e ao desespero. Para o Inquisidor, a igreja, que detém o poder e controla as massas, é a verdadeira salvadora, pois ela traz a ordem ao oferecer ao homem o que ele realmente deseja: fé sem liberdade, obediência sem questionamento e
paz sem revolta. O Inquisidor então revela seu plano. A igreja tomou para si a missão de dar ao homem aquilo que ele mais deseja profundamente. Uma vida sem escolhas, uma vida onde o sofrimento é amenizado pela certeza de que ele não precisa pensar por si mesmo. Em um momento quase de revelação, o Inquisidor diz que ao contrário do que Cristo fez, a igreja traz o conforto ao oferecer respostas prontas, sacrificando a liberdade em nome de ordem e controle. Cristo, com sua liberdade, apenas provocou a rebelião, a dúvida e o sofrimento. Para o Inquisidor, o verdadeiro Salvador é aquele que oferece ao homem o que ele realmente precisa: segurança e certeza. E aí é quando vem a parte principal, meus amigos. Quando o Inquisidor termina seu discurso, Cristo, em um gesto total de compaixão, se aproxima e beija o Inquisidor. Esse beijo silencioso e profundo é a resposta de Cristo a todas as acusações e julgamentos feitos contra ele. Não há palavras, apenas o gesto. Já o Inquisidor, mesmo recebendo o beijo, ele permanece fiel aos seus ideais, e aí o poema acaba. Parte 2. Já em Vinland Saga temos Canute. Cito aqui o episódio 18 da primeira temporada, muito bem explorado no anime, a partir do mangá. Aqui, em uma discussão de Canute com o padre, eles chegam a uma conclusão. Canute é um jovem antes inseguro, quase representado como um homem que possui traços femininos, algo que para o contexto representava a pureza. Nesse momento, Canute parece ter tido um insight. A conclusão é justamente que o amor não existe, ou melhor, só existe em estado da morte, como o próprio padre cita. O amor é a morte, justamente porque aqui é nesse momento que o ser humano deixa de ser. A essência do amor é, portanto, a morte. Aqui eu formalizo a discussão por meio da lógica. Premissa 1. Quando uma pessoa morre, ela se torna mais bela do que qualquer um dos vivos, no sentido que sua existência física e suas imperfeições são superadas. Premissa 2. Após a morte, a pessoa não tem mais capacidade de odiar ou de roubar, pois a morte liberta das paixões humanas e das ações egoístas. Premissa 3. O corpo da pessoa falecida fica abandonado, sujeito aos elementos naturais e à ação dos animais e insetos, sem que a pessoa se queixe ou resista a esse destino. Premissa 4. A morte é o estado que completa o ser humano, pois ao morrer a pessoa se submete ao destino inevitável, sem resistência. Conclusão. Logo, a morte é vista como uma conclusão da existência humana, que ao libertar a pessoa de suas paixões e imperfeições, a transforma em algo mais sublime e perfeito. A morte é, portanto, que completa o ser humano, permitindo-lhe alcançar uma espécie de perfeição que não pode ser atingida enquanto vivo. Aqui vemos que não existe consciência para escolher. Nos lembramos do amor, que segundo Jesus é incondicional aos outros, aqueles que conhecemos e não conhecemos. Se não amamos aos próximos, como poderemos sentir amor? É nesse momento que acontece uma simbologia genial. Canute se ajoelha e entende. E então o padre que acompanha Canute faz referência ao pecado primeiro, porque foi a partir da escolha da liberdade que Deus condenou ao homem. Se o homem deveria amar, por que não pensou antes de agir? Por que foi influenciado pelos seus instintos únicos? Como o amor pode ser contrário ao instinto? E aí deixo isso aí pra vocês, meus caras. Vocês podem dizer como seria possível amar? Amar aquele que odiamos, que não gostamos, aqueles que não conhecemos? Amor é ligado à liberdade, pois ele nos dá a capacidade de escolha. Ele é de fato inerente à liberdade, porque se escolhemos amar, então estaremos no caminho do bem. Mas e se não escolhemos amar? O que escolheremos? O mal? Por que o mal deveria existir? E se Deus nos ama, por que ele permitiu a sua existência? Sei de muitos filósofos que responderam sobre a existência do mal, desde Santo Agostinho até Pascal, mas eis aqui indagações que são cruciais para as discussões. Por isso as faço, pois esta é a proposta desse canal. Retomando, Canute, ao perceber que o amor na realidade não existia pelos vivos, ao perceber que a sabedoria não é comum a todos, alguns morrem sem saber o porquê morrem, e outros vivem sem saber o porquê vivem. É nesse momento que Canute questiona ele, e promete o paraíso aos homens, não por meio da liberdade, mas por meio do controle da conquista. Ele aqui pede súditos, pois para ele o controle deve ser exercido. Agora, ao traçar a relação entre o Grande Inquisidor e Canute, podemos observar um paralelo entre a visão de ambos sobre a humanidade e sua relação com a liberdade. Ambos, de maneira distinta, chegam à conclusão de que a liberdade humana é sim um fardo, um peso insuportável que afasta os homens da verdadeira salvação. Enquanto o Inquisidor, como já vimos, argumenta que ele errou ao dar aos humanos a liberdade de escolha, pois, ao fazê-los, ele condenou a humanidade ao sofrimento e ao caos. O ser humano, na visão do Inquisidor, não está apto para a liberdade, pois não sabe como usá-la de forma sábia, moral ou construtiva. Canute, por sua vez, ao perceber que falta amor entre os vivos e o caos que a liberdade gera, também opta por uma visão similar, mas com nuances diferentes. Ao concluir que o amor não existe entre os vivos, Canute se volta para a ideia de controlar, não para libertar as pessoas, mas para guiá-las, de forma autoritária. Em um momento de reflexão, ele percebe que a sabedoria e o amor não são dadas a todos os seres humanos. Essa ignorância leva Canute a adotar uma perspectiva onde o controle, e não a liberdade, se torna a chave para trazer a salvação e o paraíso. Ele busca, então, súditos dispostos a se submeter à sua autoridade e ao seu domínio, acreditando que o verdadeiro bem para a humanidade vem da imposição de uma ordem superior, não da liberdade que Cristo tentou oferecer. Ambos os personagens, portanto, compartilham de uma visão cínica da humanidade. O Inquisidor vê o homem como fraco, incapaz de alcançar a verdadeira liberdade sem cair no pecado, enquanto Canute, embora motivado por um desejo de proteção do povo, também chega à conclusão de que a liberdade leva ao sofrimento e à falta de sentido, preferindo ver a humanidade guiada em um poder superior que suprime a escolha individual em favor de uma ordem que promete, em última instância, a redenção. E se você gostou, não se esqueça de compartilhar o canal, comentar e curtir. Um abraço e até a próxima.